E aí, tudo bem? Eu sou o Diácono René e vou acompanhar a reflexão do Evangelho desta semana. No Evangelho que a liturgia nos propôs para esse domingo, encontramos um retorno a um momento da vida de Cristo pré-pascal. Eu sempre achei estranho que a liturgia nos mandasse de novo a esses momentos antes da ressurreição, sobretudo agora que estamos nesse período pascal, né? Que estamos já na reta final do período pascal. E no Evangelho de hoje, uma palavra que aparece muito clara é a exaltação do Filho de Deus, a exaltação de Cristo. E sinto que essa palavra exaltação está muito ligada ao contexto, a três contextos que este evangelho tem. O primeiro grande contexto é o contexto histórico sobre o povo de Deus, né? Porque não é à toa que Cristo fala de exaltação no evangelho deste momento. Temos que entender que o povo de Israel, nessa época, estava no meio de um cruze de civilizações. De fato, né, por exemplo, o livro dos Macabeus e essa grande luta que o povo de Israel tem por ou ser um aliado de Egito, ou ser um aliado dos reinos gregos. E esse conflito acontece precisamente pelo lugar geográfico que o povo de Israel está. É uma ponte, é um ponto de passagem. E esse conflito histórico se resolve inicialmente de uma forma, vamos dizer assim, temporária, com a chegada do Império Romano, né? E os judeus pedem ajuda aos romanos para poder se livrar de um ou de outro, né? Então, esse primeiro sentido de exaltação também está na incapacidade do povo de Israel, pela locação, pelo lugar geográfico no qual se encontra, de ser plenamente autônomo. Isso é problemático para um povo, porque o povo que está nesse ponto de encontros, e de passagens, e de trocas, e corre um grande risco de perder a própria identidade, perder quem eles são como povo, né, com a sua cultura, com as suas vivências históricas, perdendo as referências identitárias desse povo. Então, o povo de Israel está com esse problema. E não é à toa que Jesus fala da exaltação do Filho do Homem. Por quê? Porque os judeus, nesse momento cultural, esperavam que o Messias fosse um Messias civil, um Messias militar, um Messias que afrontasse essa diminuição, esse esmagamento, vamos dizer assim, esse esmagar dos grandes impérios sobre o povo de Israel. E por isso que Jesus fala sobre essa exaltação, porque ele está dizendo que a exaltação que ele está entendendo é outra, e outro contexto, um contexto espiritual, um contexto de salvação, né? Mas por isso que está ali, nessa referência. Um segundo contexto é o contexto bíblico, né? Porque Jesus está falando dessa exaltação do Filho de Deus, do Filho do Homem, como ele se chama a si mesmo, na ceia pascal, no momento em que Deus exaltou o seu próprio nome, libertando o povo de Israel do cativeiro no Egito, né? E se colocando por cima do faraó. E por isso que essa exaltação também tem tanto sentido litúrgico na liturgia do povo hebraico. Por quê? Porque Jesus está falando de exaltação na memória litúrgica, na ceia litúrgica da libertação, da exaltação do povo de Deus, né? E o terceiro contexto é o contexto litúrgico cristão católico, né? Ou seja, a liturgia diária, a Páscoa e a proximidade que temos com a ascensão, né? E já estamos perto a essa grande exaltação que é a ascensão. Cristo que sube aos céus, que vai se sentar à direita do Pai, que vai tomar o seu trono como é devido. Mas essa exaltação
que se consuma na ascensão começou na paixão. E este evangelho está no início da paixão. Por isso que Jesus Cristo fala da exaltação do Filho do Homem. Depois, como ele já está falando dessa exaltação, que ele é o Messias, só que não é o Messias como o povo de Israel esperava, e portanto não vai responder esse problema da falta de identidade do povo de Israel, ele dá uma nova identidade aos seus seguidores. Por isso que ele dá um mandamento novo, como a marca identitária. Por isso que ele diz, é assim que os povos vão saber que vocês são os meus discípulos. Não vai ser porque eu sou rei, não vai ser porque vocês têm a cidadania de um tipo como a cidadania romana, não vai ser porque vocês falam certa língua, não. Pelo amor, os povos vão saber que vocês são parte do meu povo, parte dos meus eleitos. Então, esse aspecto da caridade cristã passa a ser um elemento identitário e não só eu faço o bem porque eu me sinto bem, né? Eu faço caridade, eu amo as outras pessoas, não porque isso me faz sentir bonito, mas porque de fato eu sou do povo de Cristo. Depois de ler e refletir sobre este evangelho, pode surgir uma primeira pergunta. Se a caridade, se o amor cristão é identitário, então qual é a relação que a caridade cristã tem com a doutrina cristã? Podemos ter uma vida cristã uma vida cristã com caridade cristã, mas sem a doutrina? Num primeiro momento poderia parecer que sim. Poderia parecer que sim, porque Jesus está explicitamente dizendo que a distinção, o que faz os seus discípulos se manifestarem como discípulos, é o amor, mas não que ser os seus discípulos depende unicamente da caridade. Em poucas palavras, essa caridade, esse amor teologal que existe entre os discípulos de Deus e essa caridade fraterna entre os seus discípulos é a consequência de certas verdades. E sem essas verdades, o amor cristão fica sem identidade. Lembram como no contexto que falamos, a grande luta de Israel, a grande luta do povo de Deus era precisamente por essa identidade, e essa identidade não se dá a partir só de costumes externos, mas vem de verdades muito concretas. Então, para nós católicos, o amor cristão tem que estar unido ao conhecimento de certas verdades doutrinais, porque senão esse amor fica como um amor genérico, né? Por quê? Porque esse amor nasce do fato que o Filho de Deus se fez homem. Isso já traz toda uma série de consequências para a vida humana. Se fez homem, viveu entre nós, nos deixou certas doutrinas e nos deixou uma forma de nos relacionar com Ele. E todas essas verdades têm como consequência sim, ou como virtude rainha, ou como grande clímax do seu trabalho redentor, da sua missão redentora, essa caridade cristã. Por quê? Porque se não temos essas verdades cristãs, essas doutrinas, a gente se ama com um amor de ONG. E é um amor que carece de identidade. E muito rapidamente, a comunidade cristã passa a ser uma comunidade de pessoas boas que se querem entre elas, que se amam entre elas, mas que não têm uma identidade profunda, ok? Então, eu sinto que é muito, muito importante, crucial, é super essencial nunca separar a caridade cristã das verdades da fé.
Eu que trabalho com adolescentes, que estou no Colégio Everest, especialmente com os alunos do ensino médio, escuto muito uma falácia que diz mais ou menos assim: a mensagem principal, central de Cristo é o amor. Então, se eu amo o meu próximo, respeito, está tudo de boa. E por isso que não há diferença entre católicos e outras denominações cristãs. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque está, de certa forma, tirando peso, tirando valor da mensagem de Cristo, de tudo que Cristo veio nos ensinar. Está reduzindo a mensagem cristã a um passe amor, tá tudo de boa, abraço gigante para todo mundo, quando é muito mais profundo, né? A segunda pergunta que pode nascer desta primeira pergunta é, então, qual é a melhor forma de combinar estas realidades de fé com a identidade da caridade cristã? Eu acho que, como o contexto do evangelho que a gente leu foi um evangelho lido, ou um evangelho que aconteceu num contexto litúrgico, a melhor forma de viver essa caridade cristã, plenamente católica, é uma caridade que nasce da vivência dos sacramentos. Os sacramentos como essa explicação máxima, como esse grande resumo dos evangelhos. Então, eu vou encontrar como viver essa caridade primeiro amando a Cristo nos sacramentos, ou seja, na Eucaristia principalmente, como esse grande símbolo de amor. Cristo mesmo diz que nós temos que nos amar uns aos outros como Ele nos amou. E a Eucaristia é esse grande resumo do amor que Ele tem por nós, do que significa amar de forma cristã. E é através da contemplação eucarística que contemplamos, que olhamos as outras pessoas, que olhamos para o mundo, e é na Eucaristia, na contemplação eucarística, que recebemos as luzes para poder mudar, para poder transformar o mundo, para poder levar o carisma apostólico do Regnum Christi, esse carisma apostólico que, no fundo, é uma forma de caridade, de amar a outra pessoa, de levar o Evangelho de Cristo a mais pessoas. Então, através dessa adoração eucarística, dessa contemplação de Cristo feito pão por mim, tenho a capacidade de levar o carisma apostólico do Reino Cristo, de estender o seu reino, de viver essa caridade evangélica, plenamente evangélica. E também, voltando dessa missão de levar e amar o próximo, percebemos também que não somos perfeitos e que, portanto, não amamos como Deus nos pediu para amar. E, portanto, precisamos do perdão. Então, voltamos para a confissão. Isso quer dizer, então, que, fazendo um resumo das duas perguntas, qual é a relação entre doutrina e caridade e a relação de conhecer que Cristo me amou, que me deixou uma missão, que Ele me levou, está me empurrando, vamos dizer assim, para estender o seu reino, para que mais pessoas tenham essa experiência com Ele. Eu vou ter a força de ter essa identidade cristã, da caridade cristã, primeiro através da Eucaristia e depois voltando. É um círculo, né? Saio, a Eucaristia me faz sair e a mesma missão, a mesma vida me faz voltar à Eucaristia. Então entramos numa dinâmica super incrível, não tenho essa palavra, uma dinâmica excepcional, onde Cristo, através da sua Eucaristia, me manda, e a sua misericórdia, o fato de ver que não amo como Ele quer que eu ame, me faz voltar ainda para Ele na confissão e ser ainda muito mais rico. E encontramos uma dinâmica, e eu sinto que essa é a dinâmica que nos dá o distintivo, a distinção, essa farda de ser seguidores de Cristo. Seguidores que estão enraizados em Cristo e que amam como Ele quis que amássemos. Deus abençoe.